Oi, eu sou Luísa Mandetta e neste vídeo eu quero te contar como é o tipo 2 quando ele está maduro, desenvolvido, com a consciência elevada e quando ele está imaturo, com nível de consciência, com nível de desenvolvimento mais baixo. Tudo isso porque nós estamos na série de como lidar melhor com cada um dos 9 tipos do Enneagrama. Então, se você está acompanhando, saiba que em breve nós teremos os vídeos dos 9 tipos, mas já tem alguns vídeos aqui no canal, então vai assistindo, tá? Na segunda parte desse vídeo eu vou falar dicas assim cirúrgicas e diretas de como você pode mudar o seu comportamento para ter o melhor da pessoa ao seu redor, né, de cada um dos 9 tipos. Mas hoje, primeiro, eu quero falar com vocês sobre algumas diferenças do tipo 2, porque não adianta eu te falar para como você pode lidar melhor, né, com um tipo específico, porque você precisa antes saber que existem pessoas completamente diferentes do mesmo tipo. Do mesmo subtipo, né? E uma das explicações para isso é que as pessoas estão, mesmo estando no mesmo tipo, no mesmo subtipo, elas estão em níveis de desenvolvimento diferentes. Algumas estão mais maduras e não tem nada a ver com a idade, e outras estão mais imaturas. E é importantíssimo você detectar isso, a gente sabe, todo estudante e aplicador da sabedoria do Enneagrama sério sabe que a gente não pode sair tipificando os outros. Esse é um consenso, né, de grandes professores que pensam de formas diferentes, mas talvez essa seja um pilar que todo mundo meio que bate na tecla. Não tipifica o outro, não fala, você está fazendo isso porque você é tipo X, não faz isso porque isso pode afastar a pessoa da sabedoria, pode afastar com que ela queira conhecer também o Enneagrama, porque tem uma bênção, né, ou uma maldição do estudante de Enneagrama que é achar que todo mundo tem que conhecer Enneagrama. Eu faço isso há 10 anos e eu escuto isso quase semanalmente, assim. Isso tem que estar na escola, isso tem que estar em curso de noivo, toda empresa tem que ter. E eu concordo, gente, eu tô com vocês, me dá a mão aqui, nós estamos todo mundo junto. Mas a gente tem formas mais sofisticadas e elegantes de apresentar a sabedoria para a pessoa, não tipificando ela, não obrigando ela, não goela abaixo. Uma das formas certeiras, um pouco demorada, mas certeiras é a modificação da sua vida, a ponto de que as pessoas ao seu redor falam, eu quero conhecer isso que você está estudando, eu quero conhecer essa coisa aí que você vive em congresso, que você vive em curso, que você vive postando, que você vive falando. Me fala um pouco sobre isso, porque eu tô vendo as melhores efetivas na sua vida, entende? Então, é para isso que a gente está tendo essa playlist aqui no YouTube de guia de relacionamento, para falar sobre como você pode tratar melhor cada um dos outros 9 tipos. E, de novo, não precisa se tipificar a pessoa, também, provavelmente, as pessoas, né, a maioria das pessoas que convivem com você, provavelmente não vão saber os tipos no Enneagrama, mas você, com o estudo, com a observação, com uma série de dicas, você pode começar a perceber até hipótese, né, do tipo. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos, o meu filho de 6 anos provavelmente é um tipo 6. Eu vou ter um pouco mais de certeza mais pra frente, mas é bem provável que ele seja um tipo 6. E saber disso me ajuda muito na condução do lidar com ele. E tem um monte de gente ao meu redor que nunca nem ouviu falar de Enneagrama e que são pessoas do meu dia a dia, pessoas do meu convívio, pessoas, né, que eu amo ou não, né, porque tem pessoas que a gente convive mesmo, mas tem pessoas muito próximas que não sabe nada de Enneagrama e que, obviamente, eu utilizo a sabedoria do Enneagrama por imaginar um possível tipo e subtipo dele, tá? Então ajuda muito, ajuda muito. Só que vamos combinar aqui de usar com muita sabedoria e não tipificando, porque, enfim, a pessoa não sabe, né? Ela não sabe que tem 2000 anos, ela não sabe nada disso, ela só vai achar que é um lelé da cuca falando que existem 9 tipos de pessoas no mundo, e ela vai falar, bem louca essa pessoa, né? Você aí, ela vai te achar bem loucão. Então vamos, sem mais delongas, esse é um vídeo então para você entender como é o tipo 2 em nível de desenvolvimento alto, como é o tipo 2 em nível de desenvolvimento baixo. Existem outras formas, existem outras raízes, digamos assim, para os tipos 2 serem diferentes. Uma delas bem significativa e importante é o instinto dominante. Então o tipo 2 subtipo, né, o tipo 2 autopreservação é completamente diferente do 2 social, que é bem diferente do 2 sexual e assim por diante. Tem vídeo de todas as variantes no canal, mas nesse momento eu acho bem importante a gente falar como é o tipo 2 em geral, desenvolvido e não desenvolvido, para você saber com quem você está lidando. Vai te ajudar muito, eu te garanto, tá bem? Vamos lá, gente. O tipo 2 de desenvolvido, vamos começar por isso. Ele consegue dar limite entre ele e os outros, né? Ele já aprendeu a falar não, ele já aprendeu a falar o que ele gosta, o que ele não gosta, porque é bem comum, o tipo 2 é conhecido como um dos camaleões do Enneagrama, né? Então é bem comum. Ah, fulano gosta de
né? Ele não se importa com palavrão, então eu falo palavrão na frente dele. Ah, ciclano, sei lá, ele julga quem é muito nervoso no trânsito, então no trânsito eu vou ser um Buda, sabe? Então é bem comum o tipo 2, ele tem uma capacidade, parece que eu falei coisas só negativas aqui, né? Mas eu preciso lembrar vocês que ele tem uma capacidade muito importante do ser humano, que é uma capacidade de se adaptar às coisas e às pessoas, tá? É claro que o excesso disso é ruim, porque aí ele tá distante dele mesmo, né? Da sua própria natureza, da sua própria essência. Mas um pouco disso é bom, seria bom para todo mundo, tá? Agora, ele consegue, quando ele tá num nível de desenvolvimento ok, alto, né? Quando ele tá maduro, ele percebe que ele pode ser ele, né? Se tá todo mundo num ambiente que o povo adora se encontrar no final de semana, e beber, e fazer o que quiser, e ele é uma pessoa que prefere outras coisas, ele vai conseguir manter essa essência dele e ter certeza que ele vai ser amado sendo ele quem ele é, sabe? Então, a grande questão do tipo 2 é que ele tenta se moldar, não é à toa, né? Ele tenta se moldar, ele tenta abafar o que ele realmente quer para agradar o outro, porque ele quer isso, né? Ele quer ser lembrado, ele quer ser requisitado, ele quer ser querido, aceito, quer ter um destaque. Então, quando ele consegue diminuir um pouco essa ansiedade, né? Esse medo meio irracional dele, de que ele não vai ser amado sendo ele quem ele consegue ser cada vez mais verdadeiro, tá? Então é isso, ele consegue dar os limites, ele consegue falar o que é bom pra ele, o que não é, ele consegue dar não, ele consegue colocar os folgados no lugar, porque todo mundo que convive com o tipo 2 sabe, né? Ele tem cheio de folgadinhos ali pendurados nele, que são acostumados que ele resolve a vida da pessoa, resolve muito, tem muito tipo 2, inclusive, que se prejudica financeiramente para ajudar os outros, e aí nem se fala, né? Tem a questão financeira, tem a questão emocional, tem a questão da coisa mais valiosa desse mundo, que talvez, né, seja o tempo, nosso recurso mais valioso. O tempo, se ele não se cuidar, é dos outros e não dele. Mas ele, então, desenvolvido, ele vai ter essa sabedoria de falar que nem todo mundo vai gostar dele. Ótimo, não precisa disso. Tem muitos tipo 2, inclusive com dependendo da variante, que vive muito bem sabendo que nem todo mundo vai gostar dele. E que ele, sendo quem ele vai, ainda assim vai encontrar um monte de gente que vai admirá-lo, que vai querer ficar perto e assim por diante, né? Bom, ele vai então, no nível de desenvolvimento alto, é bem interessante perceber que o tipo 2 sabe se recolher, ele sabe entrar em contato com a própria dor, ele sabe entrar em contato com uma coisa que pode ser muito difícil para o tipo 2, que é com a própria fraqueza. Então, ele vai saber falar: olha, isso eu não consigo, né? Essa situação eu não estou conseguindo lidar. Eu preciso de uma ajuda, né? Eu que gosto tanto de ajudar, que sei da importância de ajudar os outros, agora estou precisando de ajuda. Aí ele levanta a mão e fala: olha, será que tem alguém que pode, né? Ou será que você poderia me dar uma ajuda em relação a isso? Qual o caminho que eu sigo? Então ele começa a ficar um pouco mais aberto a entrar em contato com as próprias fraquezas e levantar a mão para pedir ajuda. Não de uma maneira humilde, que vai emplacar, né? Que vai fazer com que a pessoa se sinta útil, porque o tipo 2 pode fazer isso também, né? Pedir ajuda para que o outro se sinta útil, mas de uma maneira assim, honesta, sabe? De olhar para as próprias fraquezas, levantar a mão e pedir ajuda. É bem bonito quando o tipo 2 consegue fazer esse movimento, tá? Ok, já falei do gosto, não gosta, então imagina, desde pequenininho ele vem meio preparado para saber o que o outro precisa, o que o outro gosta, o que o outro admira. Então, quando na vida adulta ele começa a perceber os seus próprios valores, e que ele vai ser amado sendo quem ele é, talvez amado por menos pessoas, mas ainda assim amado por quem ele começa a ficar bem claro para ele o que eu gosto, o que eu não quero, o que brilha meus olhos, o que faz eu fazer o que eu preciso fazer feliz da vida, sabe? Porque o tipo 2 é isso, né? Ele é gás puro, ele tá, se você olhar no símbolo, bem pertinho do físico, então ele tem gás para fazer o que ele precisa fazer, mas ele vai fazer com uma alegria genuína, não aquela alegria linkada a se alguém está sendo, ou se alguém está gostando ou não, ou se os relacionamentos estão sendo garantidos por causa daquela ação. Seria mais uma ação genuína mesmo, tá? E o foco, ele começa a perceber também que o foco para o outro é uma bondade genuína, né? Então ele começa a ter verdadeiro prazer de ajudar sem querer receber em volta, sem querer receber uma lealdade em volta, uma dependência. Ele começa a querer ajudar por ajudar, porque ele é muito bom nisso. Então isso é um dos grandes
erros que muitos estudantes de Enneagrama fazem no começo, que é querer se despedir totalmente da personalidade, e não é assim. O tipo 2 ele ama ser útil, ele ama ajudar, ele é bom nisso, ele é bom em saber o que o outro precisa. Então, isso é muito lindo. E tomara que o tipo 2 desenvolvido continue fazendo essas coisas, tá? Não precisa de se despedir disso. Não é que você vai virar um ogrão assim, não vai pedir ajuda, sai, não é isso. É continuar fazendo o que você faz de melhor, que é o olhar para o outro, que é o ajudar, que é a caridade, que é o amor, mas sem cobrar o boleto emocional. Algumas dicas aqui, então, para você perceber quando o tipo 2 está num nível de desenvolvimento ok, né, maduro. É importante isso no seu dia a dia com ele. Lembrando que na Escola 963, que é a minha escola de educação continuada em Enneagrama, a gente tem aulas semanais. Você que não é meu aluno ainda, dá uma olhada. Aqui nesse vídeo provavelmente tem um link para você conhecer a escola. Lá a gente tem um módulo chamado Guia de Relacionamentos, que ele tem várias outras, né, itens a mais sobre essa descrição de como o tipo 2 é quando ele tá em nível de desenvolvimento alto, tá? Eu separei algumas coisas aqui só pra gente dar uma passada geral. Eu acho que dá pra ter uma noção, né? Talvez tenha uma coisa importante aqui da gente falar, que é que o tipo 2 em desenvolvimento alto, né, em nível de consciência alto, ele vai ser uma pessoa que consegue ficar só, né? Ter momentos de recolhimento, momentos de introspecção, momentos de até um certo isolamento saudável. Isso vai ser natural para ele, sem ser aquela... Porque é bem comum o tipo 2 se isolar, isso é bem comum, só que ele se isola quando ele tá com algum problema. Então, qualquer problema que ele tenha, geralmente ele espera ele mesmo resolver esse problema e não levanta a mão para pedir ajuda. Então, não é que o tipo 2 não consiga ficar só, não se isole, né? Esse isolamento saudável, digamos assim, não é isso. Mas é que aqui no nível de desenvolvimento alto, ele vai fazer esse recolhimento, esse momento de reflexão, esse momento de ficar só de uma maneira positiva. Ele vai fazer tudo isso de uma maneira saudável, e não porque ele tá com vergonha ou porque ele não quer ver, ele não quer que ninguém o veja sofrendo ou precisando de algo, tá? Então todos nós somos seres de relacionamento, a gente precisa se relacionar, a vida é melhor. Todos os estudos que falam, né, sobre felicidade, essas coisas, tem sempre lá a questão da comunidade, a questão da convivência como um dos pontos chaves, né? Isso não tem como negar. Nós somos seres sociais, mas nós precisamos também entender como é que nós somos sozinhos, né? É importante isso, para que a gente não esteja em locais que a gente não deveria estar só para estar com as pessoas, para que a gente não esteja em relacionamentos horríveis porque a gente não consegue ficar sozinho. Então, essa questão aí do ficar só versus ser social é um ponto importante que o tipo 2 precisa trabalhar. Muitos deles não conseguem ficar só, ou não conseguem simplesmente durante o dia ter momentos de reflexão, momentos de recolhimento. Isso daí é também um marcador para saber se o 2 está desenvolvido ou não, tá bem? Lembrando que na escola a gente tem, então, uma descrição um pouco mais completa, um pouco mais profunda sobre todos esses itens, mas você já tem aí várias dicas, muitas dicas boas para saber se o tipo 2 que você convive, ele tá no nível de desenvolvimento alto ou baixo. Não vai me dar um de julgador, de polícia do Enneagrama, tá? De vez em quando eu brigo lá no Instagram, que o povo fala, a minha mãe é uma 2 não desenvolvida. Eu falei assim, olha, cuidado com essas coisas, tá? A gente não tem que ficar falando nem que a pessoa é tipo 2, nem que ela é desenvolvida ou não desenvolvida, tá? A gente não precisa se fixar nisso, sobretudo falar para a pessoa, pelo amor de Deus. O que a gente precisa é tratar do nosso caminho de desenvolvimento, porque é natural do ser humano precisar se desenvolver até o último dia da nossa vida. Então, isso daqui, então, não é para você julgar o outro, isso é para você saber se aquela pessoa vai estar muito, né, presa na personalidade ou não, e como você precisa lidar com ela. Sem julgamento, sem essa questão da superioridade que muitos de nós que estudamos autoconhecimento temos, né? Ah, pois é, porque você não sabe isso ainda, né? Ah, porque você não fez o retiro tal ainda, né? E isso daí é a maior besteira. Vocês que vivem o mundo do autoconhecimento sabem do que eu tô falando. Tem um monte de gente que sabe mil coisas, mas que tem a vida toda desorganizada. Então, assim, ó, humildade para perceber que nós precisamos mudar, não o outro, tá? Ok, vamos lá, meu povo de Deus. Então, como seria um tipo 2, então? Com nível de desenvolvimento baixo, como que seria o tipo 2? Bem doisão mesmo, né? Bem apegado à personalidade. Em primeiro lugar, o relacionamento é o centro da vida, né? É o centro da vida e geralmente ele gera frustração e estresse. Geralmente o tipo 2 vai estar
ou preocupado, ou desiludido, do sentido, eu faço tudo pelas pessoas e, né, eu não recebo nada em troca, então vai ter uma frustração grande em relação a isso, vai ter desilusão, vai ter de fato, uma espera muito grande de que aquele relacionamento vai salvar a vida dele, porque o tipo 2 ele pode não assumir, mas ele tem uma carência muito grande, né? Então, os relacionamentos serem o centro da vida, talvez não seja um grande problema, ele é um emocional, né? Então isso vai acontecer mesmo, mas é ser o centro da vida gerador de estresse, tá? Então eu faço tudo pela pessoa e qualquer coisa me magoa muito, eu fico muito chateada, eu tenho uma percepção de humilhação meio descalibrada, no sentido de qualquer coisa que a pessoa fale comigo, eu fico muito chateada. Isso é ruim, né? É ruim porque a gente tem interações o tempo todo. Imagina se você ligar para cada coisa que você fala, que a pessoa fala, né? Então cada um tem uma opinião, e aí sua vida vai ficando meio assim, né? Cada vento vai levando o seu barco para um lugar diferente e você vai ficar andando em ciclo, né? Em círculos, na verdade. Então vamos lá. Essa questão do relacionamento ser o centro das atenções é uma fonte de estresse, significado que o tipo 2 precisa de fato fazer um trabalho ali de olhar para si. E o que você precisa saber disso é que ele pode se magoar fácil, ele pode ficar com muita raiva. É muito comum você ver tipos 2 agressivos, tá? Agressivos que fazem coisas para machucar mesmo o outro, então geralmente com uma língua muito afiada, pode dar problema no ambiente de trabalho com fofoca mesmo, sabe? Então tudo isso pode acontecer quando ele tem um nível de desenvolvimento baixo. Outra coisa é que quando a intimidade é um problema, é interessante isso, né? Porque eles são de muito fácil convivência, no sentido de que você acabou de conhecer ele e você já contou a sua vida, você contou coisas íntimas pra ele, você contou coisas pra ele que você nunca contou pra ninguém, né? Pro ele ou ela, né? Pra um tipo 2. Mas no fundo, no fundo, parece que você não pode conhecer ele, sabe? Então, ele sabe tudo de você e você não sabe as coisas mais profundas dele, porque a intimidade pra ele pode ser um desafio grande, tá? Então ele só deixa as pessoas conhecerem o que ele acha que vai ser aceitável. Não só as coisas bonitas, mas só o que ele acha que o outro vai aceitar. E aí não fica uma relação profunda, porque eu falei há pouco, né, que todos esses estudos que falam sobre felicidade humana acabam esbarrando na questão da comunidade, da convivência, e alguns deles falam, não é qualquer convivência, tem que ter profundidade, né? Não é quantidade, você tem que ter uma profundidade desse relacionamento, você tem que caminhar junto, né? Seja na amizade, nos relacionamentos íntimos, que seja. E muitas vezes isso é difícil pro tipo 2, ele é meio esquivo, sabe? Ele tá ali o tempo todo pra você, mas para as coisas mesmo dele, ele se esquiva, ele não consegue falar, ele não consegue mostrar, e aí eu não vou conhecer a pessoa profundamente, tá? Isso pode ser um desafio. O foco é 100% no outro, então o que o outro precisa, e não é porque ele é altamente altruísta, né? Não é uma coisa genuína, é uma coisa assim, o meu foco é pro outro, porque eu vou deixar um monte de gente aqui dependente de mim, ou me devendo a vida em troca, né? Ou me achando uma pessoa insubstituível, que eram as pessoas com medo da minha morte, ou com medo das minhas férias, né? Quantos tipos 2 eu já encontrei em ambiente de trabalho que ficavam super felizes, né? Que o povo tava desesperado porque ela ia aposentar ou ia entrar de férias. E no fundo isso é um desafio, né? Pra mãe, então, nem se fala. Imagina aquela mãe que quer ser a pessoa mais importante da vida do filho a vida inteira. Gente, não dá certo, né? Não dá certo, porque o filho de fato precisa ir, né? Os filhos precisam ir, como diz Khalil Gibran, filhos moram na mansão do amanhã. Então os filhos precisam ir para a vida, criar suas próprias famílias, ter suas próprias obras. E aí a mãe, de fato, é uma pessoa importantíssima, mas não a mais importante. Não mais, né? Quando eles estão adultos com as suas próprias famílias. É um curso natural da vida. Isso é um curso natural da vida e que o tipo 2 pode se apegar nisso, sabe? E no nível de desenvolvimento baixo, a gente vai encontrar também ressentimento. Eu falei no vídeo do tipo 1 sobre ressentimento e que ressentimento é uma das coisas que mais envenena a nossa alma, que mais corrói, sabe? Assim, tudo que o ser humano tem de bonito. Então, é bem interessante você perceber, porque pode ser que na superfície, o tipo 2, mesmo com vários problemas internos, ele ainda seja um doce, ele ainda seja uma pessoa agradável no trato, mas no fundo, eu como atendo individualmente, né, sei aqui dos bastidores, no fundo, se ele não se cuidar, ele vai viver uma vida de ressentimento,
tá? Então, saiba que isso é uma coisa que pode acontecer, ele pode ser muito ressentido, é importante você que lida com o tipo 2 saber que isso é uma coisa dele, né, e não sua. E no próximo vídeo você vai saber também o que você pode fazer para não encaminhar ele para esse ressentimento. Isso também é importante, né? Ok, para finalizar, ele é, quando no nível de desenvolvimento baixo, aquele tipo 2, né, que faz um monte de coisa, que além de fazer, ainda faz rindo, ainda faz, né, trazendo todo mundo junto, agregando, ele começa a ser muito queixoso, muito terceirizador e muito vitimizador, né, vai pegando talvez as piores características do tipo 4, né. Então ele vai pegando aquelas características muito assim de a culpa é do outro, então ele tá sempre num relacionamento novo, mas sempre o outro errou. Ele tá sempre num emprego novo, numa carreira nova, e sempre é culpa, né, da empresa, do mercado, do país. Nunca é responsabilidade dele. Então ele vai ficar nessa onda aí de que é uma coisa infantil até, né? De achar que sempre é culpa do outro. Você já viu aquelas crianças, né, que machuca e o pai vai lá e bate na mesa, né? A culpa é da mesa. Então a gente faz isso de vez em quando brincando, né? Apesar que hoje na maternidade a gente não pode fazer mais nada também, né? A gente não pode fazer mais nada. Tudo que a mãe faz tá errado. Mas a gente sempre fez isso brincando e é uma brincadeira até fofinha, né? Pra fazer com criança, mas é meio estranho quando é com adulto, entende? Então a gente tem que entender quando a pessoa tá muito assim, sempre é culpa do outro, sempre foi o outro. Tem alguma bandeira ali vermelha que a gente tem que levantar para ver aonde que tá a autorresponsabilidade da pessoa neste momento, tá? Pessoal, saber lidar com as pessoas é um marcador para saber se você está no seu caminho de desenvolvimento. Se você está conseguindo fazer dos conhecimentos que você tem uma sabedoria verdadeira para a vida, uma sabedoria real, aplicável para a sua vida. Então, nessa série de guia de relacionamentos, o meu propósito com vocês é fazer com que vocês arrasem nos relacionamentos com cada um dos 9 tipos do Eneagrama. Tem gente que você vai saber o tipo, tem gente que você vai ter uma pista, né? Vai fazer uma hipótese, na verdade. Mas no próximo vídeo, que é o vídeo de parar de errar com as pessoas, né? Então, talvez você esteja errando com o tipo 2, eu vou te dar dicas práticas de como você pode falar e agir com esse perfil, para que você seja aquela pessoa que é rara hoje em dia, é mosca branca, que é a pessoa que verdadeiramente entende o outro, não com o seu óculos, mas com o óculos da pessoa. É a pessoa que, de fato, está preparada pro mundo de hoje, né? Que é um mundo cada vez mais automatizado e quem mais acessa o humano dentro de si, mais tem chance de ter sucesso, seja lá o que sucesso significar para você, entende? Vamos usar e abusar da sabedoria do Eneagrama da melhor maneira possível, julgando menos e sendo cada vez mais estrategistas, né? Usando essa sabedoria de uma maneira que você seja melhor para a vida dos outros, né? As pessoas hoje todas querem falar, poucas querem ouvir, todo mundo é professor, né? Como diz meu marido, hoje é bom porque todo mundo é professor, todo mundo ensina tudo. Então, a gente precisa de fato entender que essa sabedoria de 2000 anos, ela traz pérolas guardadas. E não é pérola só para você se sentir melhor, só para você se realizar. Na minha opinião, a grande chave, a grande beleza da sabedoria do Eneagrama é você melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Tem gente que você vai se despedir dela e dar tchau e tirar da sua vida porque você vai estar mais forte. E tem gente que você precisa mudar a sua forma de lidar para você ir melhorando, ajudando, inclusive, através do seu desenvolvimento, você vai transbordando, né? Transbordando coisas positivas a ponto das pessoas virem te buscar para pedir ajuda. Essa é a grande intenção dessa série de guia de relacionamento. Eu espero que você aproveite. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de compartilhar os vídeos com quem você acha que precisa conhecer a sabedoria do Eneagrama, mas assim, ó, de maneira séria, de maneira profunda, e parar com aquela brincadeirinha de bar, sabe? Tipo isso, tipo com aquilo, né? Como é que o tipo faz? A gente gosta de meme, a gente gosta de brincadeira, isso tudo é muito bom, mas é uma parte da vida, né? A gente tá todo mundo muito meio adolescente hoje em dia, né? Uma parte da vida é isso. A outra parte é a gente encarar, honestamente, que estamos todos muito mais doentes do que antigamente, estamos todos com muito mais problemas, as empresas com pessoas adoecidas, os casamentos finalizando, as pessoas buscando sentido para a vida, numa vida que tem muito mais facilidade do que antigamente, as pessoas ainda assim bem perdidas, né? É uma crise de sentido mesmo, e quem sabe a gente possa mudar algumas coisas do que a gente tem feito hoje em dia. Esse é o meu objetivo com vocês nessa série, para que você fique melhor com os outros. Aproveite então, até o próximo vídeo.